Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teose, nesse dia 4 de julho de 2021. Viva de Coriés, Percor Maria. Como eu já tinha dito nessa semana, nesse domingo nós vamos meditar então a solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolos, nesse domingo, porque a festa, quando era feriado, a festa era no meio de semana, ou quando caía em qualquer dia, ou talvez podia cair também no domingo. Mas, como já não é mais feriado, antigamente era feriado, a festa de São Pedro e São Paulo, a igreja pede para nós celebrarmos então no domingo. Aqui na Alemanha não é assim, nós celebramos mesmo no dia 29, só que pela importância da solenidade de São Pedro e São Paulo, pela importância que são esses dois apóstolos, né, Pedro e Paulo, nós vamos dar um destaque todo especial nesse domingo para esses dois apóstolos. Todos nós conhecemos Pedro e Paulo, conhecemos pelas suas cartas, pelos seus escritos. Paulo foi esse grande apóstolo que aí evangelizou os gentios, os pagãos. Pedro, primeiro Papa, também martirizado, também aí com São Paulo. Um foi pela cruz de cabeça para baixo, como Pedro fez, e o outro foi pela espada, decapitado, Paulo. E é interessante que Pedro e Paulo, né, a cidade de Roma, a evangelização da Europa nunca mais foi a mesma depois que esses dois apóstolos existiram, Pedro e Paulo. A importância deles é, assim, grandiosa, e até hoje seus escritos, até hoje seu exemplo tem que ser seguido por cada um de nós. Santo Afonso Maria de Ligório, hoje na nossa meditação, nesse dia de São Pedro e São Paulo, ele fala o seguinte aqui, né? Considera que a eleição desses dois varões para príncipe dos apóstolos foi um dom gratuito de Deus e um puro rasgo de misericórdia. Claro, qualquer eleição, a tua eleição, a minha eleição, é um rasgo de misericórdia, porque nós não somos dignos. Mas Pedro e Paulo, eles corresponderam perfeitamente com o favor que eles receberam pela prática das virtudes, especialmente pelo zelo da glória de Deus e a salvação das almas. Não é simplesmente aqui uma obra de misericórdia, nossa, legal, uma obra de misericórdia, Pedro e Paulo foram escolhidos, Deus, Jesus Cristo, fez um tanto de coisa para a vida dos dois, né? Depois ainda de Pedro ter negado ele 3 vezes, diz que ele chorou e ficou marcas no seu rosto do choro, né? De tanto que ele chorou por ter traído. Mas, olhando pelo outro lado, eles corresponderam perfeitamente com a graça que eles receberam. E aí, então, eu pergunto para mim, pergunto para minha vida, pergunto para a tua vida, você está correspondendo perfeitamente com a graça que você recebeu? Com os votos que você fez, eu na minha vida religiosa, na minha vida sacerdotal, você na tua vida matrimonial, ou você na tua vida de leigo, consagrado, em alguma comunidade, você está correspondendo à altura da tua eleição? Você está correspondendo à altura daquilo que Deus te chamou? Se não, como é o meu caso, também talvez deve ser o seu caso, que nós ainda faltamos muito para corresponder com a graça de Deus, o Evangelho de hoje, Mateus capítulo 16, versículo 13 a 19, Jesus então ele faz uma pesquisa de campo, primeiramente, ele faz ali, o que os homens estão dizendo de mim? O que dizem os homens a ser o Filho do Homem? E aí então alguns dizem João Batista, Elias, Jeremias, alguns dos profetas, mas aí então o Senhor ele vai numa pergunta bem particular para cada um de nós, para você e para mim. E vós, quem dizeis que eu sou? E vós? Eu estou interessado aqui no que você
sabe de mim. Eu estou interessado aqui é quem sou eu para você. Ali então está a chave. Quantas vezes nós não correspondemos às graças que nós recebemos porque nós não sabemos quem é Jesus? Pedro conheceu Jesus na praia quando ele ali foi chamado. "Ai de vós, pescadores de homem", Pedro largou as redes e foi conhecendo Jesus ao longo do caminho. Jesus curou a sogra de Pedro. Pedro estava no Monte da Transfiguração. Pedro estava quando Jesus curou aquela menina no Talita Cum do domingo passado. Pedro foi aprendendo pouco a pouco. E mesmo assim, Pedro, no final da vida, depois de ter cortado a orelha do Malco, ele ainda chega lá, ainda traz Jesus. Que até a tua face fica com as marcas do choro, de tanto que ele chorou. Ele foi aprendendo quem é Jesus. E quando você vai aprendendo quem é Jesus, quando você vai andando com Jesus Cristo, não tem como você não dar a vida por Ele. Não tem como você não se entregar por Ele. Não tem como você não se envergonhar por levar uma vida, às vezes, medíocre, uma vida sem Deus, uma vida que não corresponde com Ele. Não tem como. É falta de conhecer a Deus. O Papa Bento XVI diz que nossa religião católica não é um encontro com uma filosofia, não é um encontro com uma ideia, é um encontro com uma pessoa. É um encontro de andar com uma pessoa que anda comigo, que anda com um de nós. E essa pessoa é Jesus Cristo. Quem é Jesus para você? Do mesmo jeito, encontrou Jesus através da perseguição, caiu do cavalo, como diz a história, encontrou, ficou cego, e depois esse homem não foi mais o mesmo depois do encontro pessoal com Cristo. A minha pergunta é essa: você se encontrou com Cristo? Você se encontrou realmente com Jesus Cristo? Você encontrou realmente com Ele? Na sua vida, apesar das suas traições, apesar de você ter caído, você encontrou realmente com Cristo? Cristo mesmo faz parte da tua vida, você encontrou mesmo com Ele? Santo Afonso Maria de Ligório, no final aqui diz, olha, se examinares a tua consciência, verás que também tu, apesar de teus deméritos, tem recebido de Deus grandes favores. Como tem correspondido? Como você tem correspondido? Como desagravaste a Deus os teus pecados? Como é que você está desagravando a Deus os teus pecados? O que fizestes até agora para a salvação do próximo? O que você está fazendo para a salvação sua? O que você está fazendo para a tua salvação e salvação do próximo? Eis o fruto que deve escolher da sonoridade de hoje. Siga o exemplo de Pedro e Paulo. Siga o exemplo de Pedro e Paulo, mais do que qualquer outro exemplo na mídia, do cantor famoso, de alguém que você conhece, de alguém que você ama. Siga o exemplo de Pedro e Paulo. Como é que você está correspondendo à graça de Deus? Quem é Jesus para você? É a pergunta desse domingo. Pela intercessão de São Pedro e São Paulo, São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre.